Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que a graça de Deus seja abundante sobre você nesse dia de hoje. Amém? Temos a certeza de que o Senhor está entre nós. Por que nós temos essa certeza? Porque o Espírito do Senhor nos trouxe até aqui. Porque se temos a disposição de poder escutar a palavra de Deus e queremos aprender essa palavra para que possa fazer parte da nossa vida, evoluir a nossa jornada e nos tratar como homens e mulheres melhores, sendo servos e produzindo para Deus nessa terra, teremos a certeza e a gratidão de estarmos sendo úteis no reino de Deus. Por quê? Nós não estamos aqui somente para consumir e existir. Se nós trouxermos esse dito, para as nossas vidas, a gente vai sempre se confrontar nos momentos que nós vivemos. E cada um de nós temos esses momentos. Existem momentos, sim, que você vai se encontrar consumindo e existindo. E aí é o momento de você realmente se confrontar, e entender o seu papel nessa terra. Amém? Glória a Deus. Eu sou William Toledo. Você está no podcast Falando de Deus. E nós vamos iniciar hoje mais uma jornada de aprendizado sobre também um livro, o livro Homem ao Máximo, de Edwin Lewis Cole. É um americano, e esse livro ele foi escrito na década de 80, um livro extremamente atual para os dias de hoje, um livro que nos orienta muito e muito confrontador. Eu estou trazendo essa palavra confronto com certa frequência, porque é isso que a palavra de Deus tem que trazer para nós, confronto. E tudo tem que ser provado e aprovado dentro da palavra de Deus. Não existe, não tem homem nenhum que venha trazer qualquer escritura que não esteja comprovada dentro da palavra. Se não estiver na palavra, não tem veracidade de fatos. Não tem o Espírito Santo de Deus convencendo. E quando nós encontramos uma literatura onde você vê que a palavra ali está sendo confrontada, está confrontando as nossas vidas e que há evolução e crescimento, você tem a certeza que o Espírito Santo está agindo ali. Você não está trazendo nenhum sentimento, eu acho que é isso, na minha opinião é assim, é Deus que está falando. Agora, quando você vê homens falando, na minha opinião tem que ser isso, na minha opinião é aquilo, na minha opinião é assim, não tem Deus nisso. Homem não tem opinião sobre as coisas de Deus. O que tem é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E não com a visão da religião, e sim com a visão do Espírito Santo trazendo liberdade. Então, quando eu falo que nós vamos falar, discorrer sobre um tema que se chama Homem ao Máximo, é um tema de confronto. Confronto para homens e confronto para mulheres. Porque nós precisamos nos encontrar onde nós estamos hoje. Meus irmãos, vivemos hoje numa sociedade extremamente polarizada. A nossa sociedade hoje ela está enfrentando um caos de posicionamento. Nós temos várias polarizações: feminismo, machismo, homossexualismo, direita e esquerda, posições absolutas e que defendem o seu ponto de vista. A palavra de Deus não defende posição de machista, feminista e assim por diante, que é onde nós vamos estar focados aqui no nosso estudo. A palavra de Deus defende princípios de criação, princípios de família, princípios de ordem e que naturalmente vão abraçar e abarcar todas essas outras situações: homossexualismo, família, política, feminismo, machismo, tudo isso. A palavra de Deus ela é tão plena que dentro de uma direção ela nos orienta a nos posicionarmos conforme os princípios dela. E aí não tem onde eu me escolher ou questão de tribalismo, onde nós entrarmos dentro de visões tribais e termos essa liberdade de viver, sim, uma vida real e plena dentro dessa palavra maravilhosa, dentro dessa palavra que nos traz liberdade e libertação. A palavra ela é plena nas nossas vidas, é ela que nos traz o princípio e o propósito para entendermos onde vamos, de onde viemos, E é assim que nós vamos nos exercer e entender esses próximos aprendizados que
conjuntamente teremos. Vamos aprendendo então, já entrando nessa introdução que eu trouxe do que nós vamos dizer, nós vamos entender que nós temos os homens, vamos trazer a configuração homens. Os homens têm o objetivo de chegar na terra de Canaã conforme a terra prometida. Vamos trazer lá o reflexo do povo de Israel, que buscou ir para a terra prometida, e essa terra prometida era a terra de Canaã. E essa terra de Canaã era uma terra que emanava leite e mel, uma terra de grande fartura, de grande desenvolvimento. E todos nós, homens, temos enraizado em nós, ansiamos por uma existência, forjada pela força, pela energia, onde possamos resolver os problemas que nós temos com facilidade, onde os conflitos que nós enfrentamos se cessem e os relacionamentos sejam todos reestruturados, estruturados e restaurados. Essa é uma visão básica de homens. Os homens querem viver uma vida em paz e aonde ele seja o pilar e o pilastra da sua casa. E isso é Canaã. Se a gente for trazer a questão do povo do Egito, que buscava ir à terra de Canaã, ao encontro dessa terra prometida, somos nós homens, que buscamos também a nossa terra prometida. Nós estamos sempre buscando atingir o nosso maior potencial a todo momento. E, inclusive, estamos sendo estimulados hoje pela sociedade que vivemos a isso. Nós estamos sendo completamente estimulados a buscar e atingir esse potencial humano que nós temos. Mas aí começa a entender com quem nós estamos lidando hoje. Existem alguns ditados, que homens fortes fazem gerações fracas. Poxa, por quê? E homens fracos fazem gerações fortes. Homens fortes fazem gerações fracas porque são homens que mantiveram postura e trabalharam não no excesso de suor, mas se posicionaram em momentos da sociedade, em momentos que a sociedade precisou deles, de uma forma que elevou a sua hombridade, o seu posicionamento dentro de uma sociedade. E por isso esses homens souberam e aprenderam a sofrer, aprenderam a, de certa forma, serem forjados. E homens fracos, e esses homens não deram oportunidade para que os homens que viessem depois deles pudessem exercitar a prática dessa hombridade. Não foram homens que consumiram o que os homens fortes construíram. Com isso, não houve a criatividade, não houve a dor, não houve o exercício, não houve a busca pela inovação, não houve, de certa forma, o sofrimento que gerou o crescimento. Então, esses homens foram o quê? Consumidores de tudo que foi produzido por esses homens fortes. E, naturalmente, esses homens fracos sofrem mais. Sofrem mais por quê? Porque estão sempre dependendo de alguém para colocar aquela comida na boca. A mãe que coloca comida na boca do passarinho. E assim funciona hoje. Nós estamos vivendo uma geração de homens fracos. E eu não estou falando uma palavra para agradar, eu estou falando uma palavra para demonstrar o que nós vivemos hoje. Vamos trazer aí para a questão política. Enquanto uns querem alguém que coloque comida na boca deles, outros querem alguém que gere uma evolução de crescimento econômico no sentido de vamos trabalhar para produzir. Então, ou seja, você vê pessoas fracas, homens fracos, querendo que as questões cheguem aos seus braços e ao seu colo de forma doada e não conquistada. E para conquistar, tem que ter princípios. Porque se você não conquista com princípios, você perde toda essa conquista. É natural, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Até agora eu não entrei na palavra. E nós vamos entrar na palavra em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 6 ao 10. Para demonstrar que o que eu estou dizendo não é da minha visão, e sim é o que Paulo já refletia naquele tempo com a igreja de Corinto e trazendo a visão do povo de Israel que passou 40 anos no Egito e teve essa experiência de lidar com homens fracos, com todo o tipo de sentimento e pecado no meio daquele povo que buscava Canaã, que toda geração busca Canaã. Isso não muda. Toda geração busca Canaã. Israel buscou Canaã. O povo na época de Paulo, na 1 Coríntios, buscava Canaã. Você e eu buscamos Canaã. Agora, como nós estamos buscando Canaã na nossa vida, como nós estamos exercendo os frutos do Espírito
dentro da nossa vida e dos nossos princípios, é que nós vamos entender. E nós vamos falar sobre cada um desses pontos, começando pela leitura do texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Vamos lá. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, ou seja, daqueles homens, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Bom, aqui Paulo está falando sobre situações que ocorreram com o povo, com os homens, no deserto, em busca da terra prometida. E são 5 pontos onde nós vamos tratar. Ponto 1, cobiça. Ponto 2, idolatria. Ponto 3, imoralidade. Ponto 4, colocar o Senhor à prova, colocar Deus em prova. E ponto 5, murmuração. Vamos entrar nesses pontos aqui agora e sermos muito enfáticos e, inclusive, de certa forma, firmes no posicionamento, porque nós não podemos ser diferentes, né? A cobiça. Cobiça é a constante satisfação do nosso ego. Hoje nós temos homens e mulheres, coloco as duas classes nessa linha, que buscam o tempo todo a cobiçar. Está cobiçando o mais. Saiu da ambição de querer, que é normal que cada um de nós tenhamos, e entrou na cobiça, de não se saciar. Você vê a doença que existe hoje no meio profissional, que é a síndrome de burnout, os workaholics, né? As pessoas que trabalham além da necessidade, que está sempre querendo provar algo a alguém, está sempre... isso gera vício. Você tem hoje, a cobiça te traz o endeusamento, né? Ou seja, a idolatria do seu trabalho. Né? As pessoas hoje, na busca constante do consumir e existir, estão ali a todo momento querendo consumir mais, e isso não se sacia, né? Então nós podemos hoje trazer que essa cobiça, através do próprio egoísmo de um homem, está dentro da sua vida. E quando você vê que um homem é egoísta, quando ele pensa em ir num restaurante, não levar a esposa e os filhos. Quando numa relação sexual com a sua esposa, ele não pensa no prazer dela e somente no seu. Quando num domingo ensolarado, ele pensa no seu futebol e não no prazer do seu filho e da sua família. Isso é egoísmo, isso é cobiça por ele mesmo, ele está cobiçando o prazer próprio. Quando ele não abre mão de um tempo dele para poder ensinar o dever de casa das tarefas para os seus filhos. Quando ele não procura programar o seu tempo melhor para chegar em casa no horário correto, para poder pegar seu filho acordado e ter um tempo de relacionamento com ele. Isso é cobiça. A cobiça é o quê? Cobiça máxima para você, para o seu próprio tempo, para as suas próprias atividades. É fácil a gente saber quando essa cobiça está dominando a gente. É só você perder. Que é quando nós desejamos fazer algo às custas de outro. Que a gente está ali querendo fazer, mas que o outro que se exploda, porque eu estou resolvendo o meu lado. E o outro resolve o lado dele, cada um resolve o seu. E fala assim, eu tenho que viver, eu tenho que buscar felicidade, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser um homem feliz, porque senão o que vale a vida? Essa é uma visão hoje que muitas pessoas têm e que está forjando homens fracos, porque são homens que vivem de momentos, homens que não produzem o crescimento da sua família e do seu meio. Então aí a gente vê um princípio, né? Vamos entrar em outro agora, a idolatria. A idolatria é uma outra ponto completamente dominante dentro das nossas vidas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A primeira idolatria que muitos homens têm e tem hoje transformado a vida de muitas pessoas é a idolatria da beleza, a idolatria do corpo.
a idolatria do posicionamento físico. Uma coisa é você ter saúde, outra coisa é você ter uma vida saudável. E a outra coisa é você ter uma vida em busca plena da beleza constante. Homens estão deixando de ser homens, se aproximando de corpos até femininos e afeminados, porque estão deixando estão passando do limite e se idolatrando mais do que o próprio Deus, a própria reverência a Deus. E aí a gente vê vários outros formatos, né, de idolatrias, né? Idolatria ao dinheiro, aos negócios, né, à religião. Temos que ter muito cuidado. E, meu irmão, aqui eu estou falando para cristãos que leem a Bíblia e têm conhecimento da Bíblia e que querem viver a Bíblia como seu horizonte de vida. Não estou falando para qualquer pessoa que traga outro livro de referência a não ser a Bíblia. Idolatria a espíritos, idolatria a imagens. O discernimento disso é importantíssimo. Deus não se agrada. Deus não levou o povo do deserto a Canaã e muitas pessoas ficaram para trás por idolatria a imagens. Idolatria à terra antiga, ao Egito antigo, querendo voltar. Idolatria a animais. Aquele povo criou ídolos e por isso aquele povo ficou no deserto. Muitas pessoas daquele povo ficaram no deserto. Somente outra geração entrou na terra prometida, foi depois de 40 anos. Eu não quero ficar no deserto por idolatria a não ser o meu Deus. Eu não quero ficar no deserto por não ter meu Deus como única referência na minha vida, como único Senhor e Salvador. Não foi qualquer parente meu que faleceu que está me conduzindo à palavra de Deus e tem me ajudado sobre a terra. É Jesus. É Ele que tem me demonstrado, me conduzido à palavra. É Ele que tem moldado o meu coração, me trazido os princípios dessa palavra para que eu possa ajudar no crescimento da minha família e daqueles que vivem comigo. Então é isso que a gente tem que entender muito bem. Estamos numa caminhada e a idolatria não pode fazer parte da nossa vida. Então nós já entendemos que a cobiça, a idolatria, e vamos entrar agora num ponto muito forte, a imoralidade. A imoralidade hoje, infelizmente, no nosso meio se tornou extremamente popular. Os homens hoje são imorais. Se você, meu amigo, tem na sua vida práticas imorais e sexuais que hoje afligem o seu pensamento e que te trazem realmente fora de uma presença de Deus, não é para seguir regrinha não, mas é algo realmente que te impede de ter um relacionamento puro com Deus, é algo que também te impede de Deus ter um relacionamento puro com você, porque Deus não vai conseguir derramar tudo que Ele tem para a sua vida, te entregar essa terra prometida, se você anda em imoralidade. Pode ser uma imoralidade velada, onde a promiscuidade de várias ações sexuais podem estar tomando conta da sua vida. A pornografia, a masturbação, a busca pelo corpo perfeito incondicionalmente. Tome cuidado, muito cuidado onde você está pisando. Não ache que esse mar que você está navegando é um mar natural, um mar comum. É um mar que está permitindo que você não tenha um relacionamento puro e contato com Deus direto. Você pode estar falando, tudo que esse cara está falando é utópico para mim, eu não consigo ter essa visão. Que Deus é esse que ele vive? O Deus que eu vivo é um Deus que liberta. É um Deus que liberta todos nós dessas práticas, que nos traz a liberdade, que se nós tivermos Ele na nossa vida, Ele preenche esse espaço vazio. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei e cearei contigo. Ele não entrou só para ficar na sua mesa, Ele quer entrar em todos os quartos, Ele quer tomar conta da sua casa. Esvazie-se de si mesmo e deixe Jesus entrar na sua casa. E essa imoralidade naturalmente sairá. Então o que você acha que é normal, esse amor que todos pregam, tem que amar, o amor está nisso, o amor está naquilo. Não é para a gente agredir ninguém, não existe. Jesus em momento nenhum disse para agredir ninguém. Ele mesmo disse para a prostituta quando estava sendo apedrejada, vá e não peques mais. Ele não livrou ela para poder passar a mão na cabeça dela e dizer que ela estava certa. Ele livrou ela naquele momento e pediu para que ela não pecasse mais. E a vida dela depois daquele momento? Se ela voltasse para o pecado, você acha que Jesus agiria da mesma forma? Porque Ele deu uma orientação, Ele livrou, Ele demonstrou a graça dEle. E assim somos nós. Vai e não peques mais. Tira a imoralidade da sua vida. Não deixe isso entrar na sua casa, na sua família.
Não traga isso para você. Liberte-se disso. Pôr Deus à prova. Quarto ponto, quarto conceito, que nos afasta, afasta o homem de crescer e chegar à terra prometida. Colocar Deus à prova. Colocar Deus à prova é pedir para que Deus faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Nós já aprendemos e entendemos que nós devemos ter o caráter de Cristo. Nós devemos ter o caráter de Cristo. E tendo o caráter de Cristo, é só se perguntar quando você quer fazer ou desenvolver algo que não está conforme o caráter de Deus, colocando Deus à prova, se Jesus faria isso. Se Jesus é um homem que gerenciaria os seus negócios de forma incorreta. E depois vai pedindo a Deus que abençoe ele. Ao exemplo dos impostos. Quando chegaram e cobraram para Jesus os impostos, e Jesus falou com Pedro, vai lá e pesca um peixe na boca dele e tira a moeda. Ou seja, Jesus reconheceu que deveria pagar os seus impostos, deveria ser responsável com a lei daquele ambiente, daquele modelo. Aí eu não estou querendo dizer que você que tem ou não tem dinheiro, é para entender se o que você está fazendo tem condição de continuar. Eu estou sustentando a minha família, Senhor, de qualquer forma, e nunca consegui na minha vida resolver os meus problemas. Meu irmão, vê se você está fazendo a coisa certa. Vê se o que você está fazendo e a dependência que você tem de Deus o conduzirá a realmente exercer essa vontade de Deus, e se a atividade que você desempenha hoje é uma atividade que se sustenta, se ela dá para pagar os seus impostos. No Brasil é assim, no Brasil é sonegação total, que todo mundo sonega. Ótimo. Reflita se você tem condição de continuar fazendo o que você faz, no modelo que você faz. E se Deus está tendo a liberdade para te abençoar. Se você tem colocado o Senhor à prova, nesse sentido. Se você não pagando impostos, não contribuindo com a forma correta, que é a lei, diz, se Deus tem te abençoado. Eu estou dizendo isso por mim, testemunho próprio. Testemunho próprio meu. Quanto tempo na minha vida eu fiquei correndo atrás do rabo, ou seja, correndo atrás do vento, achando que eu estava fazendo as coisas certas e nunca estive fazendo a coisa certa. Porque não coloquei, a todo momento estava colocando Deus à prova, a comprovar o que deveria ser feito dentro do ambiente que eu vivia. Enquanto eu, com muita dor, com muito sofrimento, não abri mão de tudo aquilo que eu sofria para poder seguir o caminho de Deus e deixar minha vida nas mãos deles, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará, viver esse versículo, viver essa palavra, eu não consegui me distanciar de mim mesmo e me aproximar de Deus. Colocando Deus à prova, eu afasto todas as possibilidades dos projetos de Deus se cumprirem na minha vida. Amém? Quinto ponto, quinto conceito, murmuração. Meu irmão, pensa num negócio que deve chatear o coração de Deus. É aquela pessoa murmuradora, que se queixa da vida a todo momento, está sempre criticando o outro. Aquela pessoa que acha que conhece tudo, sabe de tudo. Tudo está na ponta da língua. Tudo que o outro fala, o que eu estou falando aqui agora está sendo criticado por você. Ou não, está sendo aceito, mas alguns podem estar criticando. E outros que falam também criticam. E ele é o dono da razão em tudo. Ninguém suporta estar perto dessa pessoa. Você acha que Deus vai se agradar de uma pessoa que espalha boato, está toda hora murmurando, acha erro em tudo, critica todo mundo das formas que se tem, queixa da própria vida a todo momento? Isso tudo que eu estou falando está na Bíblia. 1 Coríntios 10, capítulo 5 ao 10. Versículo 5 ao 10. Leia lá. Nós já lemos isso. Em Tiago também, capítulo 3, versículo 5, nos traz o seguinte: vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Então o murmurador está sempre maldizendo algo, difamando algo, blasfemando algo e trazendo uma linguagem profana. Dizendo que é impossível viver dessa forma, é impossível ter um casamento perfeito, é impossível viver como homem sem ter outras mulheres, é impossível criar o filho no meio de uma bagunça, é impossível viver corretamente dentro da sociedade depravada. Esse homem está sempre dizendo isso e está buscando sempre o que? A felicidade acima de qualquer coisa. E não tem os seus princípios estabelecidos dentro da palavra, onde esses princípios e a direção de Deus irá conduzir e nortear a sua vida, trazendo uma família reta,
uma família que não é uma família que segue regrinhas e vive diante de uma religião, não tem nada a ver com isso. Deus não quer isso. Deus quer uma família reta dentro da sua palavra, livre, liberta. Mas para isso precisa de um pilar, de um homem dentro do seu lar, de alguém que seja uma base forte, de alguém que seja um ponto de referência para os seus filhos, para sua esposa, para onde ele quer pisar, onde ele quer caminhar. Não entra, meu irmão, não entra na terra prometida quem não estiver dentro dos princípios de Deus e não tiver condição de cultivar essa terra que Deus está dando para que você possa usufruir dela. Ela está aí, sua terra prometida existe, está te esperando. Mas você pode não estar entrando nela porque os seus princípios não estão estabelecidos. Você não estabeleceu os seus princípios diante da palavra e está vivendo conceitos absolutos seus, de uma sociedade que está te instruindo a ser um homem fraco e não um homem forte que constrói, se posiciona e que tem a sua vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos continuar falando sobre isso porque os homens continuam vagueando sobre a terra. A quantidade de homem que está vagueando vagueando, andando alienado, sem saber para onde, pelo deserto, e vão definhando. Por quê? Porque não tem princípios. Vão acompanhando princípios de outro. Meu amigo faz isso, eu vou fazer porque é legal. Porque eu acho que deu certo a vida dele. Vai viver a vida dele, vê se você gostaria de viver aquela vida. E não tem a visão de como que Deus quer que essas pessoas possam viver, de como Deus quer que essas pessoas possam ter uma vida plena. Esses conceitos que nós falamos, né, esses 5 conceitos que nós falamos, reflita na sua vida, reflita como eles vêm sendo praticados. Não pense que o caminho é longo, não. Cobiça, tem como resolver. Idolatria, tem como resolver. Imoralidade, tem como resolver. Colocar o Senhor à prova, tem como resolver. Murmuração, tem como resolver. Sabe como? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. E nisso eu vou te convidar para orar comigo. Você que entende que tem uma evolução a buscar na sua vida, assim como eu. Não estou falando essa palavra para você no conceito de que estou pronto. Vou orar com você, vou pedir a Deus para que esclareça e exponha a mim a todo momento os meus pecados, para que nós possamos juntos crescer como homens ao máximo, homens conforme Deus criou, homens conforme Deus nos fez e nos forjou. Você nasceu do sexo masculino, mas você escolhe ser homem durante a sua jornada na terra. Você escolhe ser um homem forjado por Deus conforme o caminhar do seu dia a dia. Ser do sexo masculino é questão de nascimento, meu irmão. Agora, ser homem é questão de decisão. Você escolhe ser homem? Você escolhe ser um homem segundo o coração de Deus? Eu escolho. Então, por isso, nós vamos orar. E vamos colocar em Deus as nossas vidas e os nossos princípios, para que sejamos forjados e orientados por Ele. Amém? Então, se você puder, curve sua cabeça em respeito a Deus, feche seus olhos e vamos entregar juntas nossas vidas ao Senhor. Deus, nosso Pai, é maravilhoso, Pai, sermos guiados e orientados por Ti. Somos homens falhos, fracos porque não buscamos a presença do Senhor a todo momento em nossas vidas. E nisso queremos mudar, Pai. Queremos que o Senhor seja a direção das nossas vidas. Queremos que o Seu Espírito, ó Pai, nos forge. Tire de nós esses pecados, ó Pai, que muitas vezes vão nos tirando da Sua presença e nos atrapalhando a sermos referência onde estamos. Não referência de sucesso para o conceito humano atual, mas referência do Espírito de Deus, sendo servos do Senhor e produzindo aonde o Senhor quiser que nós possamos produzir, cuidando do nosso maior patrimônio, que é a nossa família. Nada que possamos conquistar nessa vida, Senhor, é maior do que o patrimônio que o Senhor já nos deu, que é a nossa família. Seja eu solteiro ou casado, é o patrimônio onde eu estou inserido, é o ambiente onde eu estou inserido. Senhor, me capacite em força e vigor para que eu possa ter a destreza de não absorver os pecados que me trazem para longe de Ti.
Me dê força, Senhor, para que eu possa caminhar e ser forte em Ti, não em mim, porque somos fracos, somos falhos, e se não for a presença do Senhor que exerce em nós tanto o querer quanto o efetuar, não teremos, ó Pai, condição de caminhar na Sua presença. Eu Te louvo e Te agradeço, entrego as nossas vidas nas Suas mãos, pedindo para que o Senhor nos resgate, porque somente a Sua misericórdia pode nos tirar de um lamaçal de pecado, de um ambiente onde nos tira completamente da presença do Senhor e nos traz aos conceitos desse mundo. Não queremos viver por religião, mas viver na presença do Espírito Santo de Deus, que preenche todo o vazio do nosso ser. Nós Te agradecemos, Pai, e entregamos a nossa vida a Ti, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor salva as nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Teremos mais. Amanhã nós vamos falar sobre a síndrome do Playboy. Segura essa, vai ser algo fantástico. Já viu falar sobre a síndrome do Playboy? Então eu vou dar um spoiler. É aquele que vive igual o Robin, também tem a síndrome do Peter Pan, né? É aquele que não, é o homem que não cresce, é o homem infantilizado, é o homem que está sempre pensando que ele continua numa idade, mas a idade dele já evoluiu. Então segura, porque amanhã a gente tem um pouco mais disso para aprender juntos, tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus, Deus abençoe sua vida e um grande abraço. Até mais!